Fala rapaziada, saudações vascaínas e por incrível que pareça, o Jorge Salgado, atual presidente do Vasco da Gama, segundo notícias, teria negado de que 4 empresas chegassem dentro do nosso clube para ajudar o Vasco nessa atual situação financeira e, é claro, a reconstruir o Gigante da Colina. Vamos trazer notícias envolvendo essa situação, explicar tudo o que está acontecendo, mas 4 grupos, 4 grandes empresas estariam possivelmente chegando ao Vasco e não conseguirão entrar dentro do clube para, é claro, ajudar o nosso Gigante da Colina. Você vai ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, todos os posicionamentos tomados por essa atual direção e quais seriam aí essas 4 empresas. Além disso, vamos falar sobre reforços. Aleph Manga, um dos grandes destaques, se não o destaque desse campeonato carioca, poderia vir vestir a camisa do Vasco da Gama e tem novidade com relação às negociações. Vamos passar para você tudo o que está acontecendo e falar também sobre muitas outras notícias. Temos muitas novidades no vídeo de hoje, rapaziada, e vocês não podem perder. Então, é claro, se você quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo e principalmente saber o que aconteceu com relação a Jorge Salgado estar negando o patrocinador, fique por dentro de tudo que rola no vídeo de hoje e fiquem sempre ligados, é claro, no canal do Gigante. Então vamos que vamos, rapaziada, vamos para mais um vídeo, mas antes, rapidinho eu vou pedir aqui para você, torcedor vascaíno que está chegando no canal pela primeira vez e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo e ativar aí também o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. E além disso, também vou pedir para você deixar o seu like e o seu comentário com relação ao que você vem achando dessa atual diretoria do Jorge Salgado e o que você espera do Vasco da Gama para essa temporada de 2021. E como eu venho fazendo nos meus últimos vídeos, vou responder a todos vocês. Mas vamos seguir, né, rapaziada, sem muita enrolação. Vamos falar de Vasco da Gama, que temos muitas novidades. E vamos começar logo no vídeo de hoje falando sobre o assunto principal, que é sobre aí o Jorge Salgado estar negando patrocínio ao Vasco da Gama. Então vamos explicar toda a situação de tudo que está acontecendo. E essa situação inteira passa por cima de uma pessoa, que é aí um empresário vascaíno lá do Espírito Santo. O nome dele é Raicender Souza, ele é uma pessoa que mora lá, é atualmente o assessor, inclusive, do Luciano Hang. Ali, o dono da van, ele trabalha com o Luciano há 18 anos. Esse Luciano, no caso, é um cara que tem muito dinheiro. Inclusive, volto a repetir, é o dono da van, uma das patrocinadoras do Vasco da Gama. E ele teve ali acesso direto, né? E foi um dos grandes influentes para que hoje em dia a van seja uma das marcas estampadas na camisa do Vasco da Gama, seja uma das parceiras, um dos patrocinadores do Vasco para essa atual e acredito, né, que também das próximas temporadas. Volto a repetir, esteve envolvido então nessas negociações para que a van chegasse dentro do Gigante da Colina. É uma pessoa muito importante aí para esse Luciano e para as outras marcas aí também ao longo do Brasil. Inclusive ele tem envolvimento já na política do Espírito Santo. É uma pessoa que é muito influente em várias áreas aí da sociedade brasileira. E o que é que aconteceu? Ele participou de uma live aí do Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno, se eu não me engano, né? Onde ele falou sobre uma tentativa de levar patrocinadores ao Vasco da Gama. Volto a repetir, ele conhece, ele tem muita influência dentro da van e dentre outras marcas aqui do nosso Brasil estaria disposto, por ser um grande vascaíno, de levar essas marcas ao clube, de fazer com que o Vasco cresça financeiramente, se reestruture financeiramente. E ele ligou ao Jorge Salgado, fez ligação pedindo, né, para que estivesse em São Januário, conversasse com o Jorge Salgado de lá e de lá mesmo fizesse ligações com parceiros, com donos das marcas aí. Vou citar agora o nome dessas 4 marcas, no caso a Forte Leve, a Iptur, Bom A e também, né, claro, a Van, para fazer com que essas marcas que já não estão, que ainda não estão, no caso a Forte Leve, a Eptur e a Bom A, chegassem ao Vasco da Gama, patrocinando o clube, reestruturando financeiramente e fazer também, né, com que a Van, que já é uma atual patrocinadora do Vasco da Gama, que atualmente não investe muito no clube, não dá muitos recursos ao Vasco da Gama, aumentasse essa verba e até mesmo o tempo de contrato, por ser um grande amigo do Luciano Hang, tá com ele há 18 anos e ser atual assessor do próprio presidente da Van. Porém, infelizmente, durante essa ligação com o Jorge Salgado, ele não recebeu, né, o que ele gostaria de receber, que era um interesse por parte do Jorge Salgado em querer a ajuda, em querer ali que realmente o Vasco se reestruture financeiramente. Não estou aqui para julgar ninguém, não estou aqui de certa forma, né, para ficar condenando a atitude de ninguém, só para avisar que a minha responsabilidade aqui é de passar a notícia e infelizmente foi isso que aconteceu. Então o Jorge Salgado recebeu essa ligação e ao longo da ligação
ali o Jorge Salgado, segundo o próprio aí, né, empresário Raicender Souza, o Jorge Salgado não demonstrou interesse nenhum. Mas em vez de eu ficar falando, é muito melhor vocês ouvirem do próprio empresário o que aconteceu aí ao longo dessa conversa com o atual presidente do Vasco relacionado a novos patrocínios entrando no nosso clube. Eu ia me deslocar até São Januário, né, apresentar 4 empresas já prontas já para ajudar o Vasco de alguma forma. E liguei para o presidente do Vasco hoje, ele não me tratou mal de forma alguma, né? Deixar isso bem claro, ele não me tratou mal, mas foi de uma frieza incrível, tipo assim, não, eu não preciso estar lá, resolve vocês para lá e o que tiver que resolver, resolve. Aí eu falei, presidente, eu vou ligar para o seu Luciano Hang para a gente aumentar nosso patrocínio. Eu vou ligar para o dono da Forte Leve, eu vou ligar para o dono da IP e eu vou ligar para o dono da Bom Ar. Eu preciso que o senhor esteja presente. Exatamente. Né? O senhor é o presidente do clube. Aí ele falou, eu não vou poder estar nesse horário. Então foi isso, rapaziada. Vocês ouviram aí do próprio empresário tudo o que aconteceu. De certa forma, por conta do atual momento financeiro do nosso clube, é muito ruim a atitude do Jorge Salgado. Esperamos, né, que é claro, ele possa mudar o posicionamento dele, que ele possa aí, de certa forma, abrir todas as portas do Vasco da Gama, não que ele tenha aberto, né? Ele abriu as portas do clube, ele ficou muito feliz, inclusive, em receber esses patrocínios, porém, né, não demonstrou o interesse de estar em São Januário junto com o próprio empresário para receber aí, quem sabe, esses novos patrocinadores. Mas ainda há um interesse, quem sabe, alguma novidade pode acontecer. E, infelizmente, tem mais coisa ruim. Além de, é claro, né, o empresário querer entregar patrocínio ao Gigante da Colina, ele também quis fazer uma doação ao clube, né? Quis ajudar financeiramente, ele é um cara que tem dinheiro, ele é um cara que é muito bem financeiramente, tem muito, volto a repetir, conhecimento e muita influência em várias áreas aqui da nossa sociedade, e ele queria ajudar o clube. É um vascaíno de coração e acredito que todos nós, se tivéssemos dinheiro e uma condição de ajudar financeiramente o Vasco, nós iríamos doar ao Gigante da Colina, e ele, como um grande vascaíno, quis tomar essa atitude, porém, infelizmente, recebeu aí mais uma posição negativa do atual presidente do clube. Ele, é claro, mais uma vez o Jorge Salgado demonstrou muita felicidade, falou que iria ajudar muito financeiramente, né, o valor que esse empresário iria doar ao clube, porém não estaria em São Januário para receber esse valor, algo que definitivamente demonstra, na minha opinião, né, uma coisa negativa. Ele está com as portas abertas, em nenhum momento ele negou a ida desse próprio empresário a São Januário, mas é claro, o torcedor vascaíno, todos que querem ajudar o clube financeiramente, querem participar da reestruturação do Vasco, esperam no mínimo do presidente do clube umas portas abertas e um mínimo também o interesse em querer ali receber essa ajuda e, é claro, estar disposto para fazer com que o Vasco se reestruture financeiramente novamente e vire a grande potência que o nosso Gigante da Colina deve ser. Mas, rapaziada, ouçam aí a última participação desse empresário aqui no canal e vejam com as próprias palavras o que ele disse sobre, quem sabe, ele dar doações ao Gigante da Colina. Eu queria fazer uma doação, eu não vou falar valores aqui, mas eu queria fazer uma doação pessoal minha e eu queria que o senhor, que é o presidente do clube, estivesse presente. Falei o valor da doação, ele falou, rapaz, isso vai nos ajudar demais, tal, mas eu não posso estar lá não, que o Victor resolver, está resolvido. Então, aquilo, eu saí de campo. Então foi isso, rapaziada, vocês viram aí o que aconteceu. Vamos esperar, né, que essa gestão possa mudar o posicionamento, possa mudar a mente. É claro, acredito, né, esperamos que eles estejam com toda a boa intenção dentro do clube para fazer com que o nosso clube se reestruture financeiramente, que o Vasco volte a ser Vasco, mas esperamos uma mudança de atitude com relação a receber pessoas que estão dispostas a ajudar o clube, como mais esse empresário louco vascaíno como todos nós somos, né? Esperar, volto a repetir, que o Jorge Salgado venha ter mais interesse em querer uma reconstrução para o Gigante da Colina. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Vamos falar de Vasco da Gama, que ainda temos muitas novidades no vídeo de hoje, e falar aí sobre os 100 dias do Jorge Salgado. Ele completa 100 dias e tem muitos pontos positivos e muitos pontos
negativos, né? Alguns deles aí são a Vasco Store, a associação online que aconteceu, ali algumas folhas pagas que definitivamente, infelizmente, não sabemos a origem, mas foram pagas, a resposta histórica e essas ações de marketing que envolveram a resposta histórica e os 100 anos do Barbosa, o Pássaro sendo aí o atual diretor executivo de futebol, o CEO geral também do Vasco da Gama e esse novo podcast que se chama Gigante Cast do Vasco da Gama, foram algumas ações ali que demonstraram que pelo menos em pouco tempo pontos positivos foram feitos dentro do clube, porém pontos negativos também foram feitos dentro do Vasco da Gama nesses 100 dias, como por exemplo 2 reuniões de conselho benemérito, né, para expulsar aí um benemérito e não propor nenhuma solução para o clube, também a eliminação na primeira fase do Campeonato Carioca, derrota para alguns times pequenos, é claro, o Vasco está nesse período também, né, de conhecer o novo elenco, de achar um elenco para essa temporada, porém infelizmente são algumas derrotas que chateiam o torcedor, como essa última para o Madureira, derrotas para o Volta Redonda, Portuguesa, também o encerramento de alguns esportes amadores dentro do clube, inclusive o fechamento da sede do calabouço de algumas escolinhas ao longo aqui do território brasileiro e também, é claro, né, o fechamento da sede de São Januário, a não ser aí, né, o sócio torcedor tendo que pagar 20 e 40 reais, ou 40 reais, aliás, para conhecer o nosso Caldeirão. Algumas atitudes, 100 dias de gestão que passam por pontos positivos e negativos. Esperamos, é claro, somos vascaínos, que o melhor possa acontecer para o nosso clube, que quem esteja lá tenha capacidade, tenha conhecimento e tenha estrutura para tentar reconstruir o Vasco da Gama. Uma gestão precisa de seriedade e é isso que o mínimo que o torcedor quer para o nosso Gigante da Colina. Mas vamos seguir, né, rapaziada? Vamos falar agora de futebol, que acredito que é o que deve ser falado, é a nossa prioridade aqui no canal. Sempre falar de futebol e também, é claro, quando é necessário, que nem nesse momento, falar aí sobre alguns pontos políticos. Mas falar que com relação a jogadores retornando, hoje teremos aí a volta do elenco. Hoje tem treino lá no CT do Almirante, né? O treino que acontece sempre pela parte da manhã lá no nosso CT. Um treino muito pegado, como vem sendo as atividades feitas pela comissão técnica do Marcelo Cabo, como por exemplo, né, quem está nela, o Daniel Félix, ali um grande preparador físico e, é claro, ali hoje, pela parte da manhã, os jogadores voltam. Infelizmente, alguns jogadores não estiveram presentes, né, no jogo de sábado contra a equipe do Madureira pela primeira partida da semifinal. Segundo aí notícias de dentro do nosso clube, a comissão técnica preferiu usar o jogo de sábado para testar novos jogadores, como por exemplo o Riquelme, né? A diretoria ainda quer ver se trará ou não um lateral esquerdo. Muito provável que venha, que o Vasco negocie e feche com um novo lateral, mas queria usar esse jogo de teste para confirmar se seria necessário ou não, ou se daria, né, para utilizar o Riquelme ao longo do restante da temporada. Então, por conta disso, preferi usar esses jovens, como o próprio Ricardo Graça, como o Figueiredo, colocar o Thiago Reis e alguns outros atletas para testar. E por conta disso, preferi usar o primeiro jogo para ver como está o desempenho dos atletas. E o Rômulo teve a sua reestreia, né, no sábado contra a equipe do Madureira. Ele saiu ali nos 39 minutos do primeiro tempo, se eu não me engano, né? A previsão era que ele jogasse os 45 minutos inteiros, somente os primeiros, e fosse substituído no intervalo. Porém, infelizmente, as expectativas não foram superadas. O Rômulo, antes mesmo de terminar o primeiro tempo, teve que sair por conta de sentir uma lesão na coxa, uma dorzinha, um pequeno incômodo, nada que, segundo notícias, comprometa ali o restante da temporada, nada que afaste ele dos gramados, mas foi um incômodo, e por conta dele estar há 6 meses sem jogar nenhuma partida de futebol, está há muito tempo, né, fora dos gramados, a comissão técnica preferiu tirar ele com urgência, mas segundo notícias, a princípio não é nada grave. É claro, o jogador será reavaliado, passará por exames aí ao longo da semana. Ele saiu mais por precaução mesmo dessa partida e também teremos novidades, aliás, com relação a como está o atleta. Com relação ao Vinícius e ao MT, dos jogadores que não tiveram, é claro, né, no último jogo de sábado, mas também passam por um processo de recuperação. O Vinícius passou por uma cirurgia no nariz, ele que tomou uma cotovelada do Castão ao longo de um treinamento no domingo, no mesmo CT do Almirante, está de fora desde aquele período, né, ele já está em fase de transição para o campo e, segundo notícias, o jogador poderá vir a treinar com o elenco ainda essa semana, mas terá que voltar com proteção no rosto para que ele possa ali voltar normalmente aos treinamentos. Jogador que começou muito bem, infelizmente caiu muito de rendimento. Esperamos que ele possa reencontrar o seu bom futebol que teve lá na Copa São Paulo de Futebol Júnior do ano passado, onde jogou muita bola e foi inclusive o destaque da competição. Com relação ao MT, problema na lombar, está fazendo fortalecimento na academia, ainda não treina com o elenco, treina separadamente por conta de problema dele ter sido muito maior que o dos outros e segue em recuperação. Retorno pode ser demorado relacionado ao do Vinícius, ao do próprio Thales Magno e, é claro, ao do Rômulo, mas vai retornar
retornar, no máximo aí em 2 meses, o atleta já estará novamente em campo vestindo a camisa do Gigante da Colina. Para encerrar o vídeo, rapaziada, falar rapidamente com relação a reforço, para ser mais exato, com relação a um reforço. Ontem eu trouxe o vídeo falando sobre o Aleph Manga, uma possível vinda do jogador, e segundo notícia do próprio empresário, ele já estaria fechado com um novo clube, aguardando apenas o término do Campeonato Carioca. Um dos clubes poderia ser o Vasco da Gama, é claro, por conta do interesse que o Vasco teve ao atleta durante, esse início de Campeonato Carioca, por conta também, é claro, do grande destaque que o Aleph Manga vem tendo nessa competição. Porém, segundo notícias, o Aleph Manga está muito próximo de reforçar o Goiás e não o Vasco, com empréstimo aí até dezembro, até o final desse ano, o contrato que o Goiás pagará 500 mil reais ao Volta Redonda para ter o jogador para o empréstimo, e caso queira ficar em definitivo com o Aleph Manga para, claro, fazer o tempo de contrato que ele queira, o Goiás terá que pagar 1.300.000 ao jogador para ter 50% dos direitos econômicos do atleta. E a cláusula é o contrato do Aleph Manga. Acredito que se o Vasco fosse ter que pagar esse dinheiro, é muito melhor mesmo não contratar o Aleph Manga. 1,5 milhão pagaria fácil o valor que teria que dar a um MT, pagaria pelo menos de início o próprio Matias Galarza, teria um dinheiro que, é claro, o Matias Galarza vale muito mais que isso, mas seria um início, então acredito que no momento não é uma prioridade para o Vasco contratar o Aleph Manga. Tem jogadores no nosso elenco que poderiam receber esse investimento e acredito que seria bem melhor. Então vamos aguardar, quem sabe aí a gente não pode ver também, não está certo um fechamento, um contrato dele com o Goiás, ele pode ainda assim vestir a camisa do Vasco, mas por enquanto são essas as notícias com relação ao grande destaque do Campeonato Carioca. Mas foi esse vídeo, rapaziada. Se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo aí para que todos os seus amigos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo e que a nossa família possa crescer cada vez mais. Hoje é segunda-feira, uma grande semana a todos vocês, que Deus abençoe cada um, que vocês estejam um dia calmo, tranquilo no trabalho de todos e, é claro, esperamos que o nosso Vascão possa melhorar. Sábado tem o segundo jogo da semifinal da Taça Rio, vamos torcer para que o Vasco possa vencer. Na minha opinião, é mais que obrigação, inclusive, essa vitória, e sair, quem sabe, com esse título, esse prêmio de consolação que vale R$1 milhão. Um grande abraço a todos, vamos que vamos, e é claro, saudações vascaínas!